Bom dia a todos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 15 de fenômenos de transporte. Na última aula, aprendemos os conceitos de coeficiente de desempenho para máquinas térmicas geradoras, escala termodinâmica de temperatura e máximo desempenho dos ciclos. Nesta aula, iniciaremos um novo capítulo denominado de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Por último, daremos um exemplo do conteúdo aprendido. Item 5.1 Comentários preliminares. A mecânica dos fluidos é o estudo dos fluidos em movimento, escoando ou parado, ou seja, cinemática dos fluidos ou estática dos fluidos, respectivamente. Além disso, estudamos os efeitos quando aplicados em um sólido ou em um outro fluido imiscível. Temos, portanto, que dimensões do sólido e a viscosidade do fluido são propriedades que alteram o escoamento, pois o primeiro é um obstáculo ao fluido e o segundo está relacionado à resistência do fluido a escoar. Vendo a figura, temos um fluido escoando por um objeto. Ampliando este desenho para próximo do sólido, percebemos que longe do sólido a velocidade não se altera com uma coordenada y imaginário, que está relacionado com a distância do objeto. Temos assim que derivada de 1 em relação a y igual a zero. Quando estamos próximo do sólido, percebemos que a viscosidade do fluido atua por estar próximo do obstáculo. Nesta região, a velocidade se altera com o eixo y, ou seja, quanto mais perto do sólido, menor é a velocidade, e quanto mais afastado do sólido, mais a velocidade se aproxima da região onde não existe mais alteração da velocidade. Item 5.1 Aplicação dos fluidos. Aqui vemos a necessidade do estudo de mecânica dos fluidos, do comportamento de fluidos no sólido ou vice-versa. O primeiro caso a ser visto é a ação de fluidos sobre superfícies sólidas submersas. Temos os casos de barragens que devem ser feitos cálculos de modo a resistir à quantidade de fluidos que ele deve suportar. O segundo exemplo mostrado é o equilíbrio de corpos flutuantes. Estuda-se o quanto de força de empuxo é necessário para que um corpo sólido flutue sobre um fluido. O próximo exemplo é a ação do vento sobre construções civis. Este estudo é necessário para estudar os eventos que têm em uma determinada região e quais seriam os impactos dele sobre um prédio, de modo que possa ser feito prédios que resistam aos ventos daquela região. O estudo de lubrificação evita o atrito entre duas partes sólidas, auxilia no controle da temperatura, evita a corrosão proveniente da processo de oxidação, também pode ser agente de transmissão de força e movimento. Transporte de sólidos por via hidráulica ou pneumática. Exemplos: elevadores hidráulicos são responsáveis por mover uma grande carga. Cálculo de instalações hidráulicas. Exemplo: instalações de recalque. Sistemas de recalque é o conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores necessários para transportar uma certa vazão de líquido
de um reservatório inferior para um superior. Cálculo de máquinas hidráulicas. Exemplo: bombas e turbinas. Calcular a potência necessária para fornecer para determinada bomba, para que ele forneça uma pressão X de saída. Ação de fluidos sobre veículos. Exemplo: aerodinâmica. Estudar modo com que o fluido passe o veículo de modo a criar a menor resistência do fluido ao carro. Item 5.2 Conceitos fundamentais. Falando mais uma vez sobre o conceito de fluido, temos que, pela definição elementar, que o fluido não tem uma forma própria, mas assume o formato do recipiente. É isto que podemos constatar na figura abaixo. Na primeira figura, do lado esquerdo, o material sólido não pode ser considerado um fluido, pois ele não ocupa o formato do recipiente. A figura do meio mostra uma substância líquida e ele ocupa todo o recipiente, podendo haver uma superfície livre ou não, dependendo se o volume do líquido for menor que do recipiente. Assim surge esta superfície livre. Na figura da direita, a substância que compõe o recipiente é o gás, e ele ocupa sempre todo o recipiente. Portanto, as substâncias líquidas e gasosas são consideradas fluidos. Esta definição dada anteriormente somente reconhece o fluido, mas não serve como uma estrutura lógica de grande utilidade para a mecânica dos fluidos. A definição de fluidos está relacionada às tensões internas, quando aplicado uma força externa. Essa experiência foi feita com um sólido e um fluido. No primeiro ensaio foi feito com um sólido. Este sólido é preso entre duas placas sólidas. A placa de baixo se encontra fixa no chão e a placa de cima é aplicado uma força tangencial, Ft, constante. Por haver a força Ft, o sólido tem uma deformação elástica, que é representado pela figura B, grotescamente, para melhor entendimento. Esta força Ft é uma força um pouco menor do que a força de ruptura do sólido. Permanecendo com essas forças Ft infinitamente, o corpo alcança um novo estado de equilíbrio. No segundo ensaio, é colocado um líquido entre as duas placas planas. Este líquido possui um corante para visualizar a área ABCD, a mesma área inicial do sólido. A placa de baixo se encontra fixa no chão e a placa de cima é aplicada uma força tangencial Ft constante. Por haver a força Ft, o líquido se move, pois existe a condição de aderência entre o líquido e a placa, ou seja, na interface líquida-sólido, eles possuem a mesma velocidade. Portanto, com a placa de cima tem movimento, o líquido logo abaixo dele também terá a mesma velocidade, diminuindo esta velocidade com a altura até chegar à velocidade igual a zero, devido que a placa de baixo está parada e, assim, devido à condição de aderência, o fluido em contato com a placa deve ter a velocidade igual a zero. Assim, percebe-se que nas figuras B e C, os pontos
A e B que estão na placa móvel vão se distanciando cada vez mais dos pontos B e C que estão na placa fixa. Portanto, não tem um novo equilíbrio estático. Com o ensaio apresentado anteriormente, chegamos à seguinte conclusão: fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando submetido a uma força tangencial constante, qualquer. Ou, com outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Item 5.3 Tensão de cisalhamento. Lei de Newton da viscosidade. Seja uma força F aplicada sobre uma superfície de área A. Essa força pode ser decomposta segundo a direção normal à superfície e tangente, dando origem a uma componente normal e uma outra tangencial, como mostrado a figura. Com o surgimento da força aplicada em uma área, surge o conceito de tensão. Neste instante, estamos interessados em saber a tensão de cisalhamento, que é calculado pela componente tangencial da força, pela área superficial em que a força é aplicada. No sistema internacional, tensão é dado na unidade de Newton por metro quadrado. Com a definição de tensão de cisalhamento, voltamos ao experimento das duas placas para descrever outro fato notável. Na figura A, o corpo está em repouso total, não tem aplicação de força em nenhuma das placas, e as duas placas encontram-se com velocidade igual a zero. Na figura B, uma força Ft é aplicada à placa superior. O fluido começa a ganhar velocidade devido à condição de aderência, porém a velocidade do fluido não é a velocidade final, ela se altera com o tempo. Estamos no regime transiente. Na figura C, tem-se, depois de um determinado momento aplicado a força Ft constante, o fluido chega a uma velocidade v, que não varia mais com o tempo. Neste momento, chegamos à velocidade final, Fv, no qual se encontra em regime permanente, e a força Ft é igual à força interna, que é aplicada a cada partícula do fluido. Lembrando que a velocidade final, Vf, é uma função da altura que se localiza o fluido da placa fixa. Analisando o que ocorre com o fluido quando está em movimento, já em regime permanente, entre duas placas, uma fixa e outra em movimento, devido à aplicação de uma força Ft constante, temos que, da figura A, partícula do fluido que estão em contato com a placa fixa tem velocidade igual a zero. Partícula do fluido que estão em contato com a placa móvel tem velocidade igual a v0. E partículas do fluido que estão entre as duas placas têm velocidade maior que zero e menor que v0. Se colocarmos todos os vetores velocidades das partículas que estão numa linha vertical AB, obtemos o diagrama de velocidade do fluido em função da altura, que neste caso está no eixo y. Este diagrama também é conhecido como perfil de velocidade. As partículas em relação à altura estão com velocidades diferentes.
Estas partículas criam uma tensão de cisalhamento entre as camadas, pois existe a força de atrito, que é tangencial à superfície, entre estas camadas do fluido, porque cada camada tem uma velocidade diferente. Da definição de tensão de cisalhamento, temos que a tensão de cisalhamento vezes a área entre as duas camadas é igual à força interna. Esta força interna, como falado no slide anterior, é igual à força tangente. Newton descobriu que em muitos fluidos a tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente da velocidade, isto é, a variação da velocidade com a altura, que no nosso caso é y. Os fluidos que obedecem a essa lei são ditos fluidos newtonianos, se comportam de forma linear. Alguns exemplos de fluidos que se comportam como fluidos newtonianos são água, leite, ar, óleo vegetal, soluções de sacarose e muitos outros. Os restantes, chamados não newtonianos, não serão abordados neste estudo, pois são de pequeno interesse geral, sendo objeto apenas de estudo muito especializados. Item 5.4 Viscosidade dinâmica ou absoluta. É uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Mais especificamente, ele determina a taxa de deformação do fluido que é gerado pela aplicação da tensão de cisalhamento. Para fluidos newtonianos, é dado pela seguinte razão: tensão de cisalhamento por gradiente de velocidade no eixo y, em que a unidade no sistema internacional é representada por Pascal vezes segundo. A viscosidade dinâmica não é um valor fixo para o fluido, ele é função da temperatura e pressão do fluido, estado que se encontra o fluido. Em fluidos líquidos, quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade dinâmica, ou seja, menor é a resistência ao escoamento. Em fluidos gasosos, já acontece o contrário. Com o aumento da temperatura, maior é a viscosidade dinâmica, ou seja, mais difícil é de escoar. Para a pressão ocorre o contrário. Ao aumentar a pressão do fluido gasoso, a sua viscosidade dinâmica diminui moderadamente. Item 5.5 Simplificação prática. Quando a distância epsilon é pequena, pode-se considerar sem muito erro que a variação de v com y seja linear, figura acima. Assim, pela semelhança de triângulo, tem-se que triângulo ABC quase igual ao triângulo MNP. Da semelhança de triângulo ABC com o triângulo MNP, deduzimos que a derivada da velocidade em relação ao eixo y é igual à variação da velocidade pela variação dy. Observando o triângulo ABC, tem-se que a derivada da velocidade em relação ao eixo y é igual a v0 sobre a distância epsilon. Substituindo na equação da viscosidade dinâmica para fluidos newtonianos, tem-se que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica vezes a variação da velocidade pela variação de y, que também
é igual à viscosidade dinâmica vezes V0 sobre a distância epsilon. Esse fato leva a simplificações importantes nos problemas, evitando hipóteses e integrações às vezes complicadas. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.